Olá, galerinha, tudo bem? Vamos a mais uma aula de gramática. Hoje nós vamos estudar as funções sintáticas dos pronomes relativos, ok? Como vocês podem perceber aqui, tá? As funções sintáticas dos pronomes relativos. Os pronomes relativos, eles podem exercer 8 funções sintáticas: sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, adjunta de nominal, complemento nominal, adjunta adverbial e agente da passiva. Hoje nós vamos estudar 4 dessas funções sintáticas. Trouxe aqui alguns exemplos para descobrirmos como chegamos à função sintática dos pronomes relativos, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos procurar os verbos. Então, zela, verbo, merece, verbo. 2 verbos, 2 orações. Então, estou diante de um período composto. Aqui eu tenho quem? Eu tenho aqui um conectivo, não é isso? Conectivo. Divido sempre antes do conectivo. Então, vamos dividir aqui, antes do conectivo. Aqui está parte da oração 1, porque o cidadão sozinho não é uma oração. Para ser oração tem verbo, logo tem de ir atrás da segunda oração. Ou melhor, parte da primeira oração. O cidadão que zela, isso aqui não pode ser parte da primeira oração, porque este verbo aqui, olha, a oração está sendo introduzida por este conectivo. Eu não posso ter 2 verbos numa mesma oração, a não ser que seja uma locução verbal, que não é o caso. Logo, a segunda parte da primeira oração está aqui. O cidadão merece respeito. Essa daqui é a segunda oração. Lembrando que o pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva, não é isso? Lembrando que o pronome relativo retoma o termo anterior. Por que quebrar, então, a oração principal e incluir uma oração subordinada no meio da principal? O que vai ser comum agora quando se trata de pronome relativo. Por quê? Porque a oração subordinada, por ser uma oração que exerce a função sintática de adjunta de nominal, toda a oração, ela sempre fica próximo do termo a que ela se refere. Por isso que zela por seus direitos agora está perto de cidadão. Por quê? Porque o pronome relativo se refere à palavra cidadão. Toda essa oração está caracterizando a palavra cidadão. Vamos tirar PRODOS 9 para ver se é pronome relativo? Para ser substantivo, eu tenho que substituir toda essa oração pela palavra isso, não é isso? O cidadão isso merece respeito. Não funciona. Para ser pronome relativo, eu substituo o que por o qual, a qual, os quais, as quais. Uma de suas variações. Então vamos lá. O cidadão, o qual zela por seus direitos. Eu consegui substituir por o qual. Então aqui eu tenho um pronome relativo. Vamos colocar aqui. Então, aqui eu tenho um pronome relativo, então eu tenho uma oração adjetiva. Nós descobrimos que o pronome relativo, ele substitui o termo anterior para evitar repetição. Se eu não tivesse o pronome relativo, como que ficariam essas orações? Assim, olha, o cidadão merece respeito. O cidadão zela por seus direitos, não é isso? Só que agora eu tenho quem? O pronome relativo. Então, esse pronome relativo substitui a palavra, o termo, o cidadão. É o termo que ele retoma, correto? Logo, para eu achar a função sintática deste pronome relativo agora, eu faço análise sintática da oração em que o pronome relativo se encontra. E sempre começo pelo verbo. Então vamos lá, o verbo é zelar. Quem zela por seus direitos? Professor, é o cidadão. Mas só que o cidadão está nesta oração? Não. Quem está nesta oração? Substituindo a palavra cidadão. O quê? Então, quem é o sujeito agora? É o pronome relativo que.
Então, a função sintática que este que exerce é de sujeito. Viu? Não é difícil. Vamos continuar. Vamos agora para a segunda oração. Então, achamos a primeira função sintática do pronome relativo e a primeira função sintática é a de sujeito. Viram como é fácil? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos achar os verbos houver e são. Preste atenção. Vamos agora marcar o conectivo. Marquei o conectivo. Sempre como a gente fez lá nas substantivas. Nós vamos agora dividir a oração para saber onde começa uma e termina, onde começa uma e termina, onde começa a outra e termina. As dificuldades sozinha, só esse termo não é oração. Cadê o restante dessa oração? Vocês perceberam que aqui há dois verbos e não é uma locução verbal? Então aqui tá fácil, olha. Nós vamos separar esses dois verbos. Não é isso? Então as dificuldades são importantes. É a nossa primeira oração. Como não é a oração introduzida pelo conectivo, então a gente tem aqui uma oração principal que começa ali e termina aqui. Aqui em cima é a mesma coisa. Já vamos adiantar o próximo conteúdo. Oração principal. O pronome relativo que retoma que termo anterior? Vamos colocar de outra cor. O pronome relativo que, ele retoma as dificuldades. Então, vamos colocar aqui só para a gente não se esquecer que o pronome relativo que retoma dificuldades. Não é isso? Ok. Vamos mudar de cor agora. Então, vamos lá. O que a gente faz agora? Vamos ver se realmente é uma oração adjetiva. Se eu conseguir substituir por isso, ela é substantiva, não é isso? As dificuldades, isso são importantes. Não faz sentido. As dificuldades, as quais houver, são importantes. Ah, então eu consegui substituir este que por as quais. Então aqui eu tenho realmente um pronome relativo, então estou diante de uma oração adjetiva. Então vamos continuar, tá? Então vamos fazer agora a análise sintática da oração subordinada, começando pelo verbo. O verbo haver, ó, que houver, as dificuldades houver. O verbo haver está com o sentido de existir. Quando o verbo haver está com o sentido de existir, eu não tenho sujeito, ele é um verbo impessoal, a oração não tem sujeito. Mas o verbo haver, ele é um verbo transitivo direto. E ele pede que complementa o objeto direto. Então, houver o quê? As dificuldades. Só que é o termo dificuldades que se encontra aqui? Não. Quem está no lugar? O quê? Então, quem exerce a função sintática de objeto direto? O que? O pronome relativo. Viram como é fácil? Então, vamos passar para a próxima.